eu acho que essa forma de fazer, pastor William, é uma coisa que é relacional. Mas eu sou um cara justo, eu sou um cara bom. Tem um texto em Salmo 11, verso 3, que diz assim, ó, se for tirado os fundamentos, o que pode fazer o justo, você pode ser bom, você pode ser justo, ter um caráter refinado, ser nobre, mas se tirar os fundamentos, esse justo não pode fazer nada. E um dos fundamentos de Deus é Pai. Deus é Pai. Por isso que toda religião tem um Deus. Mas ninguém leva. Jesus não disse que ia te levar a Deus. Ele disse que ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. O cristianismo, ele é um caminho de paternidade. E nós não tratamos o cristianismo como caminho de paternidade. Nós tratamos o cristianismo como teologia, ok, glória a Deus, tem vários aspectos de Deus, os atributos de Deus, mas um dos atributos que a gente não atua o principal, o fundamento principal é a paternidade. Então, enquanto isso não for fundamento do cristianismo, nós não vamos ter revelações claras sobre isso. Então, nós não vamos ter revelações claras, não vamos. Então, eu diria que nós precisamos de uma reforma na nossa teologia. Eu quero Pastor, até aproveitar a oportunidade. Isso é muito a gente sério, tem uma escola de teologia que é o EFATA online. Inclusive, a Júlia estava a semana passada. Foi semana passada, né? Ou essa semana, Júlia? Foi. Essa semana. Eu gravei a aula da nossa... A gente tem uma escola de teologia que nós estamos em processo de aprovação como curso superior no MEC, que é o EFATA. Teologia à luz do Novo Pacto. E a matéria que eu gravei essa semana, que pus até a plateia para gravar ao vivo, foi sobre paternidade, porque a gente tem a grade curricular básica da teologia, mas nós temos as matérias que nós colocamos como assuntos que nós achamos determinantes. E um deles é a paternidade. Né? Então, uma aula sobre paternidade. Então, cara, grava isso. Salmo 11, verso 3. Se for tirado os fundamentos, o que pode fazer o justo, não pode fazer nada. Então, assim, ó, nós já tivemos a reforma em Lutero, a reforma teológica, mas se nós não tivermos uma reforma agora de entendimento, de compreensão de quem Deus é, se você tirar a paternidade da grade curricular, então assim não adianta mesmo, não adianta você tirou a paternidade, você volta 2000 anos atrás. Você não adianta, Deus é Pai, Deus é Pai. E você precisa ser visto como pai. Aquele diálogo de Jesus ser... com os judeus, né? Eles falam assim, não, nosso pai é Abraão. Se vocês tivessem pai como Abraão... Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o que Abraão fez e acreditariam. O vosso pai é o diabo. Então, assim, e já que o Cris falou de teologia aqui, eu escrevi esse livro há muitos anos atrás, Paternidade para as Nações. Ele se tornou até um best-seller. Esse livro aqui não é um... não vai falar tudo? Claro que não. Até hoje eu tô aprendendo sobre isso. Mas esse livro aqui, muita coisa que eu entendi sobre paternidade. E não só entendi, eu vivo isso, eu pratico isso. Deus é meu pai, ponto final. Deus é meu Abba, e ponto final. E Jesus é o meu irmão mais velho, entendeu? É meu Senhor, por ser irmão mais velho, é meu Senhor, né? Mas o Deus é meu Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho que leva você ao Pai, não uma religião. Religião Israel já tinha. Quando Jesus veio, ele não veio mostrar uma religião, porque a religião já tinha. Ele veio mostrar um Pai. Israel não entendeu que Deus é Pai e matou Jesus por isso. João 19,6 diz que ele precisa ser morto porque ele se fez filho de Deus. 19,6 ou 7. Está aí na Bíblia. Ele disse que ele precisa morrer porque ele se fez filho de Deus. Então, enquanto esse fundamento não for prioridade do cristianismo, nós vamos estar sempre assim, perdidos como filhos e como pais. Não vamos ser filhos diligentes e não vamos ser pais com entendimento. Eu faço uma conferência no Brasil que chama Encorajando os Pais e Habilitando os Filhos. Quando fala de pais, fala de figura da mãe também, né? Porque a gente acha que Deus é machista. Não, Deus que a paternidade está restrita ao não gênero está masculino, restrita. não. Deus é pai e quando ele fala de provisão, ele fala do pai. Ele diz, pode um pai dar uma cobra para um filho que pede um peixe, uma serpente, assim como, né, vocês dão boas coisas para os vossos filhos, ele está falando dele como pai, como provisão. Então, quando ele fala de provisão, ele usa a figura masculina, mas quando ele fala de afeto, ele usa a figura feminina.
Ele diz assim, pode uma mãe abandonar seu filho que amamenta? Eu, Senhor, não te deixarei. Ele está dizendo, eu vou ser uma mãe para você, eu vou te botar no colo e vou te amamentar. Vou te dar de comer. Então, não está restrito à figura de um homem ou à figura de mulher. Paternidade é um entendimento. Se você não entender Deus como pai, você vai estar sempre comprando amor pelo serviço e vai estar sempre tentando fazer algo para se sentir alguém. Amém. E a gente precisa ser curado disso. Com certeza. Porque a palavra pai é terrível para muitos. Com certeza. É muito sofrer, porque a primeira visão que nós temos de Deus é o nosso pai natural. Então, à medida que você vê o seu pai natural, você olha Deus. Exatamente. Né? Então, se o seu pai é bonachão, você vai ver Deus bonachão. Se o seu pai é severo, você vai ver o Deus como um Deus severo. Se o seu pai te abandonou, você vai ver como um Deus que abandona. E por isso, muitas pessoas falam, Deus se esqueceu de mim. Né? A ideia é essa. Hã? A ideia original das trevas é essa. Produzir isso na cabeça das pessoas. Então, é produzir essa cura nas pessoas. Né? Conseguir separar essas duas figuras, entender que o nosso pai terreno é tão falho como qualquer homem, mas que o nosso pai do céu é impecável, não falha. E isso só é possível através da cruz, porque daí você entra nessa dimensão do espírito, de se identificar com Cristo, porque senão toda referência que você não teve de um pai natural, você vai transferir para um pai espiritual. A carência, a orfandade. E a cura só está através... Então, e a teologia não produz isso. Não. O que produz isso é a revelação. É a revelação. Com certeza, Quando Deus vem, se revela você como pai. Virou a chave. Né? Porque as linhas doutrinárias... Mas o exemplo que você está dando é nítido em Paulo, né? O Paulo era alguém fundamentado na doutrina, criado aos pés de Gamaliel, mas teve um momento que os olhos dele se abriram espiritualmente. Aquilo ali transformou, revolucionou a vida dele, da teologia que ele tinha para a prática da vida, né? Que é o que precisa acontecer em todos nós, os olhos se abrirem. É um dos mandamentos do Senhor, né? Honra teu pai e honra a tua mãe. Porque é o primeiro mandamento com promessa. Então, assim, eu estava estudando há um tempo atrás sobre a Revolução Francesa e esses três homens, né? Herbert Marcuse, Félix Adorno e Horkheimer. Félix Adorno, Herbert Marcuse e Horkheimer. Esses três milionários, esses três homens, eles compraram um hotel, o nome do hotel era Abismo, em Frankfurt. E eles compraram e eles entraram para dentro desse hotel com as suas famílias para estudar como revolucionar o mundo, porque o mundo estava numa situação muito conservadora, né? Porque o Ocidente é conservador, né? E eles, estudando, eles se depararam com três obstáculos. Como você transforma uma geração de uma vida conservadora para uma vida revolucionária. E eles esbarraram em três obstáculos. Eles perceberam que tinha três obstáculos no mundo que impedia o mundo de ser revolucionário. Quem são esses três obstáculos? Família, escola, igreja. Porque quem é que determina a moral de uma criança? É a família. Quem é que reforça isso todo dia? Você lembra? Vocês estudaram, a gente chegava na escola, ficava todo mundo de pé. Pai nosso que está no céu, Ave Maria. Lembra disso? Sim. Então a escola fortalecia isso toda semana. E quem é que ensinava isso? A igreja. Então a família, a escola e a igreja são três pilares que mantêm o conservadorismo de pé. Então, esses três homens, Herbert Marcuse, Horkheimer e Félix Adorno, eles trabalharam para derrubar isso. E 100 anos depois, foi em 1918, 100 anos depois, olha o que nós estamos vivendo. A família sendo destruída. Se você destrói a família, você destrói a paternidade. Não existe mais a honra do pai e da mãe. Eu sou do tempo, meu pai tem 76 anos, eu tenho 55. Quando ele me liga, eu digo, bênção pai, sua bênção mãe. Entende? E meus pais são separados. Mas a gente aprendeu isso com o Senhor. Então, olha como é que estão as famílias hoje. Olha como está a igreja. Olha como está a escola. As universidades têm se tornado sinagogas de Satanás. Universidades que foram criadas para formar os próximos pregadores.